pessoas! Vocês estão ouvindo o Do The Math. Eu sou Marcel Geraldini, founder e Chief Growth da Math Group, e hoje a gente vai falar de um tema diferente, de um jeito também muito diferente. A gente vai falar de uma coisa urgente, na minha concepção, bastante fascinante e que vai ter ideias diferentes. Inclusive, eu preciso trazer para vocês, por que eu estou falando tudo isso? Porque a matéria que deu origem ao nosso papo aqui hoje, ela inclusive viralizou, que é a matéria da Axios chamada Banho de Sangue do Colarinho Branco. Olha só, vamos falar de formação, como é que a gente forma hoje, como é que a gente pensa em reinventar nossas carreiras nesse mundo de AI. Tem vários impactos, mas também tem bastante oportunidades para a gente olhar. E para a gente conseguir ter esse papo de forma mais completa, mais plural, hoje a gente vai fazer uma conversa diferente. Eu tenho 3 convidados de altíssimo nível que a gente gostaria de explorar com eles tanto uma vivência mais prática, uma vivência estratégica, uma vivência acadêmica, para a gente poder entender, na visão deles, como é que a gente se vira nesse novo mundo. E para eu não ficar aqui tagarelando um monte, vou pedir para eles se apresentarem. Começar com o meu amigo Lourenço, que já é de casa, já teve muito tempo desse meu lado aqui, né, apresentando o The Math. Mas vai lá, Lourenço. Obrigado pelo convite. Dê suas credenciais. Dessa vez como convidado, né? Então eu sou Lourenço, atualmente estou como diretor de Growth na MEF. E, cara, estou muito ansioso por esse papo, assim, muito motivado a gente tocar sobre esse tema que agora é bastante pertinente aí pra gente. Pri, Sheila, começando fazendo aqui uma linha direta. Oi, eu sou a Sheila, eu lidero o time de dados e inteligência artificial numa instituição financeira. E part-time eu sou pesquisadora no MIT, lá em Boston. E eu ajudo professores ali a entender como que as organizações, as empresas, elas devem se comportar nessa nova onda da IA generativa. Legal. Eu ajudo professores, eu sou pesquisadora no MIT e ajudo professores. Eu tô sem roupa para falar com essa moça aqui hoje. Eu também, que prazer, hein? Que honra estar aqui ao lado deles. Eu sou a Priscila Ferreira, então eu sou um ser humano que eu acho que tem um sonho de construir pontes desde os 5 anos de idade. Então, com isso, a minha formação foi de engenharia e, claro que pisando um pouco no tema, eu acho que depois de negócios. Então, trabalho em instituições financeiras há mais de 20 anos, passando por 3 delas, né? Então, desde a vermelhinha, da laranjinha e atualmente eu estou no BV, liderando o time de inteligência artificial e como que a gente faz essa transformação, então, no contexto atual em que a gente vive. Sim, a gente começou esse papo aqui só dando créditos a quem tem créditos, né? Eu falei muito da matéria, né? Porque a matéria viralizou, então vale a pena a gente colocar. E quem quiser saber qual é a matéria, a gente põe o link na descrição. Então, tá aqui o link na descrição. Mas, na verdade, eu chamei a Pri pra gente falar de arquitetura, porque eu conheci ela num evento técnico, mas assim, uma visão holística dela não dá pra gente segurar só num papo técnico, porque explodiu muito e a gente acabou falando. Eu vou fazer perguntas sobre aquilo que você falou mais pra frente. Queria falar de uma outra coisa antes. Queria entender uma visão geral de vocês. Porque se a gente pensa, 2022 foi o ano que as pessoas descobriram que a generativa existia. Não sabiam se era direito de comer ou de passar no cabelo, mas existia. Então foi um ano meio que da descoberta. Aí em 2023, um ano da euforia, né? A gente teve lá o Papa, o antigo Papa andando de patins, usando Prada, a gente teve, né, tudo, e o mundo vai mudar, tudo vai acontecer em 2024, implantação. A gente começou a trabalhar. Esse ano a gente pode tentar entender que a gente está falando numa visão mais realista, quer dizer, tá, né? Então, assim, maturidade é isso, é assim que trabalha. Então, vai mudar o mundo, mas não é tão fácil. Olhando esta curva, olhando essa caricatura que eu tentei fazer aqui, na visão de vocês, onde é que a gente está de fato? E, principalmente, quais são as implicações do momento em que a gente está vivendo? Estou falando do ponto de vista mais corporativo ainda e do ponto de vista mais de formação profissional, né? Se a gente entrar em quanto isso pode mudar a sociedade como um todo, aí a gente faz um outro podcast. Mas desse ponto de vista corporativo, qual que é o nosso momento e quais as implicações desse momento para vocês? Quem quer começar? Então, posso Por começar favor, aqui? por Então, favor. ótimo. Eu vou chamar a partir do próximo, a gente não fica na dúvida. Então vai lá, Pri, começa, por favor.
Posso começar aqui. Eu acho que a gente falou muito, eu acho que bem colocado por você, então, acho que do ano da euforia, então, e do ano em que, poxa, foi tanta euforia que houveram, acho que muitos investimentos, então, no tema, dentro das diversas empresas, eu acho que algumas mais, outras menos, mas todas elas, então, com a esperança de que isso trouxesse um resultado, e um resultado no curto prazo. Dado que as curvas de transformação, elas também estão diminuindo, a ideia é que, poxa, o resultado também vai vir num espaço menor de tempo, mas eu acho que não foi bem essa a realidade. Então, acho que a gente partiu ali de muitos experimentos, então, de momentos em de testar indiscriminadamente, então, e isso era o que precisava ser feito, porque para você experimentar, você precisa ter uma certa liberdade, obviamente com responsabilidade, quando a gente está falando de IA generativa, mas os custos uma hora vêm, né? Então, o investimento era alto, o custo começou a ser alto, e eu acho que o que a gente tem percebido, o que eu tenho percebido no mercado e até nas instituições que eu tenho trabalhado a gente está saindo do cenário com muitas experimentações para cenários agora mais focados em apostas. Então, apostas que vão me trazer, então, seja uma eficiência, seja uma produtividade, seja uma coisa que eu estou vendo lá na frente, então, e que eu já testei. Então, ouvi de diversas empresas em eventos que eu fui, acho que uma delas é até pública, então, o próprio presidente da Dell anunciou falando, olha, eu estou parando as 800 iniciativas que eu tenho aqui dentro da Dell para focar em 7 que são, então, de fato, de impacto. Então, eu acho que esse é o cenário que a gente também está vivendo, né? Então, como que eu foco nisso? Apesar do ROI ainda ser incerto. Então, apesar dos custos ainda não serem tão tangíveis. Mas é o momento em que todo mundo sabe que a realidade vai ser essa. A IA generativa e a IA agêntica, elas vieram para ficar, elas vieram para transformar, elas vão, de fato, mudar a forma como a gente trabalha. Então, nem todo mundo percebeu isso ainda. Então, quando a gente olha lá no chão de fábrica, ainda não está tão claro. Mas a gente sabe que isso pode chegar. Então, se a gente fala em momento, é esse momento em que se esperava destravar o valor, se esperava, assim, ter, então, de fato, coisas escaladas, e coisas mais óbvias, de fato, estão escaladas. Então, quando você olha um atendimento ao cliente, isso já está se expandindo de forma muito rápida. Então, a gente já está conseguindo chegar num certo ponto da IA em que ela alucina pouco e ela coloca pouco as empresas em riscos. Então, isso é algo que já foi comprovado. Então, para produção de informação, para produção de texto, para produção de imagem, para parte do que o marketing faz. Isso também já foi provado o valor de que me traz produtividade. Então, esse tipo de iniciativa, ele já não é mais uma iniciativa disruptiva. Esse tipo de iniciativa agora é uma iniciativa incremental, que todo mundo, se não está lá, precisa fazer. Mas só que agora as empresas estão falando assim, olha, mas de todas aquelas minhas apostas para poder expandir o meu negócio, para transformar o meu modelo de negócio, agora eu preciso focar. Porque o meu diferencial vai ser esse. Então, eu vejo um pouco este momento, assim, que as empresas têm vivido e que eu tenho vivido também, eu acho que liderando esse time, então, numa instituição financeira. É isso. Eu acho que deixa-se de falar de casos de uso e passa a ter uma visão estratégica e de valor sobre aquilo. Então, onde você quer chegar? Onde exatamente você quer chegar? O que vai disruptar? Quais são os modelos que não fazem mais sentido existir, né? Então, acho que tem muitas empresas questionando disso. E passa a ter, eu sinto, né, às vezes uma pressão mais pelo ROI, do retorno sobre o investimento. Passa a ter um pouco mais de pressão nisso e, às vezes, até eles, no mundo corporativo, eles começam a esquecer que existe, que medir o retorno sobre investimento daquele case de IA, muitas vezes não vai ser tão acurado porque ele abre uma sequência de oportunidades depois que você exerce, depois que você faz um case. Então, você faz uma loja de roupa, faz recomendação de roupa, mas você faz um modelo de recomendação de roupa, beleza, IA generativa, mas esse modelo passa a entender melhor quem é o cliente, que eu passo a entender como que eu vou abordar ele, que eu passo a otimizar todo o meu ciclo, que não é só mais uma recomendação de roupa. Talvez tenha até uma dificuldade de você atribuir de verdade o retorno total, porque ele pode gerar colaterais positivos e negativos ao longo da cadeia. Essa é a tua visão? Ele passa a desbloquear, às vezes você faz alguma inteligência, algum modelo, algum agente que ele passa a desbloquear diversas atividades a mais ali, diversas fontes de receita que antes mesmo você não imaginava isso. Legal. Eu acho que a gente teve toda uma primeira etapa de euforia, né? Assim, trazendo muito do que vocês já falaram, e agora as coisas estão aterrissando. Eu acho que tem também mercados aí como o financeiro que vem investindo forte
porque entende que pode trazer ganhos significativos para a operação, ganho de eficiência, enfim. E tem, eu acho, ainda uma parte do mundo corporativo que muitas vezes não é tão aberto, né, não se arrisca tanto, até por questões de investimento ou por ser mais conservador, que está olhando um pouco mais de longe. Tipo, olha, eu vou ver o que vai acontecer e vou começar a trabalhar com algumas iniciativas minhas que eu tenho aqui para colocar em produção, vou ver o que acontece. Dentro desse cenário que a Sheila trouxe, né, de rodar os casos de uso e de você aprender o quanto a IA vai me trazer de benefícios e o quanto eu vou trazer de ROI, a gente também precisa entender, e as empresas precisam entender isso também, que eu vou trazer isso para dentro do meu cenário e como isso vai funcionar dentro do meu negócio, que é diferente do negócio da empresa que muitas vezes eu estou acompanhando, né? Então, eu acho que a gente está nesse momento, né? Tem algumas coisas que estão indo para a produção, de fato, assim, vamos ver de verdade o que vai acontecer e vou botar em missão crítica, mas eu acho que tem muita coisa que está rodando ainda em POC, que está desconectado do negócio principal, que as pessoas as empresas estão vendo, cara, o que vai acontecer com isso aqui de verdade, sabe? O quanto isso vai me trazer de ganho, porque tem uma preocupação muito forte com o custo, porque já teve uma ida para a nuvem, as empresas já aprenderam como isso funciona e como que esse custo se comporta. Então, o custo vai baratear, mas não na mesma proporção que a nossa necessidade de uso vai aumentar. Eu vou utilizar muito mais do que o custo vai baratear, então... Esta lógica é uma lógica do Soleimani, né? Ele coloca no livro dele, não tem... Mas, nesta visão, ainda só trazendo um pouco agora mais para o nosso tema em específico de formação profissional. Quando vocês olham o momento que a gente está, vocês entendem que essa adoção de AI, na forma que ela foi feita, ela acaba sendo... acho que a minha visão é em cima do muro nesse momento. Porque, para mim, ela tem a capacidade de ser as duas coisas. Ela tem a capacidade de ser um entrave, um problema, ou ela tem uma capacidade absurda de ser uma alavanca na formação dos profissionais, tanto de novos profissionais, como na reinvenção dos profissionais que já estão atuando hoje com tecnologia ou não. Mas eu estou bem em cima do muro, porque para mim ela pode ser as duas coisas e nesse momento ela meio que é as duas coisas. O que vocês acham? Agora começa você, Sheila, que está ajudando as pessoas nesse momento. Um momento de carreira, né? Eu acho que assim... a princípio, por exemplo, como que a gente está, né? A princípio, quase a gente vai passar um pouco por momentos sombrios para depois ir para momentos de mudanças. Então, acho que todo momento de mudança passa um pouco sombrio. Então, vai passar uma onda que vai se questionar muito sobre produtividade e o que é o seu trabalho, né? Como que você melhora e otimiza aquele seu trabalho, porque às vezes a gente está imaginando que o trabalho ele vai se manter, né? Mas toda a sua função, será que todos nós não vamos, sei lá, virar babysitter de IA, né? Dos agentes? A gente vai fazer toda essa curadoria e aí vem dúvida. Será que realmente precisa do número de pessoas que fazem a atividade hoje para nova atividade? Mas quais novas atividades vão surgir? Então, tem muita coisa ainda que não se responde, que ninguém sabe, né? Se alguém afirmar, é muito difícil, assim, que ninguém sabe, mas que com certeza as nossas atividades, o que a gente faz hoje, vai mudar, e a gente precisa aprender a treinar um agente de IA, não importa qual profissão que você é. Não importa qual profissão. Não importa qual profissão. Então, o agricultor, o motorista de Uber, que se salvaram agora, né? Neste momento, eles têm que continuar preocupados. Eu não sei se é preocupado, eu acho que é curioso. Eu gosto dessa palavra. Tem que continuar, tem que sempre ser curioso, como que a gente vai se adaptando e às mudanças, né? Como que a gente vai se mantendo curioso e abraçando o novo, e entendendo e testando o novo, né? Até que na academia tem muito termo que a gente fala que a IA é a fronteira nebulosa, né? A jagged frontier. A gente sempre precisa ir abraçando esse novo e entendendo o que vai ser esse novo. O que vai ser o novo mundo? Quais são as novas profissões? Quais deixam de existir? A OpenAI lançou um artigo acadêmico junto com o Wharton, que de 1.036 profissões, apenas 30 se mantêm. A que se mantém é dançarino. Então, todos nós vamos virar dançarinos? Porque vai manter nosso emprego? Não. A sociedade vai mudar.
Então, a gente vai ser uma nova sociedade, a gente vai ter novas profissões. E para isso, para a gente ter novas profissões, a gente precisa ser curioso. Então, acho que é esse o momento que a gente está. Que momento a gente está? Um momento nebuloso, que precisamos ser curiosos. Eu gosto do curioso, e antes de eu passar para a Pri, eu vou trazer um outro elemento. Tem uma coisa que eu acho legal, que tem duas pessoas que falam muito, mas a que eu mais ouço é o Jorge Longo, então eu vou dar créditos para ele. Que assim, no final do dia, a gente está falando de uma máquina de copiar. Né? É isso que ela faz, ela é uma máquina de responder baseado no que ela já sabe. Então ela não é uma máquina que é para criar um novo paradigma. Então, parte dos estudos que diz que tudo vai morrer, está olhando só para os paradigmas atuais também. E o ser humano é bem bom em criar novos paradigmas. Ele é bem bom em, né, a gente criar novas coisas que não existiam antes, né, se apoiando no conhecimento existente, mas tentando ir atrás de nova barreira. Então, por isso que eu fico em cima do muro. Porque eu acho que ao mesmo tempo que ela tem a capacidade de, sim, levar lá para só 30 profissões, vamos dançar, o que no meu caso eu vou ter um baita problema, eu acho que ela tem a capacidade de amplificar muita coisa que a gente faz hoje e levar a criação de realmente novos paradigmas onde ela não tem um nível de conhecimento e de memória do criado até então, porque nada foi criado ainda, sabe? Eu só vou adicionar um ponto que, assim, que nesse ponto é interessante, porque essa é a primeira vez na nossa história que a gente tem uma tecnologia que ela substitui, entre aspas, a criatividade. Sim. Porque, assim, ela é uma máquina de conexões, mas sempre nos algoritmos eles colocam uma pitada de aleatoriedade para garantir novas conexões. E aí tem muita discussão. Originalidade é igual a novidade? E a gente entende, no mundo, às vezes acadêmico, entende-se que não, que a novidade às vezes são conexões não óbvias. E esses novos algoritmos, eles fazem conexões não óbvias. Então, talvez eles vão sim criar coisas novas que a gente não estava esperando. Até que tem, por exemplo, artigos de Wharton. Wharton tem muito artigo. Tem artigos de Wharton de competição de novas ideias de startup e quem ganha os top 10 de prêmio são as IAs, nessas competições de novas ideias de negócio. Então, acho que pela primeira vez a gente está passando por uma era com uma tecnologia que ela cria e ela inova também e a gente vai aprender a lidar. Vai ter que aprender. Perfeito. Eu vou pegar um pouco no aspecto dos anos, assim, voltando um pouco na linha do tempo, que com a introdução vamos pensar assim dos copilotos, né? Então, seja o ChatGPT lá atrás, sejam os copilotos que entraram ali no meio corporativo, isso gerou ali um certo receio, mas ao mesmo tempo curiosidade das pessoas, né? Porque eles não viam ali, poxa, como é que isso vai substituir o meu trabalho? Será que isso de fato é uma extensão daquilo que eu posso então oferecer de melhor e sendo mais produtivo? Então, acho que foi um pouco dessa era, né? E agora eu acho interessante porque nesse momento, você começou com aquele grande volume de experimentações, aquele grande volume de testes, as pessoas foram se adaptando um pouco com aquilo, tentando entender que sim, aquilo era uma extensão, e a gente acredita que sim, mas só que ali a gente não teve ainda uma disrupção, então, da forma como as pessoas trabalharam. Elas não tinham um novo modelo de trabalho para poder adquirir, elas simplesmente expandiram aquilo que elas já faziam. E agora, acho que chegou um momento, que talvez seja esse momento do meio do muro, que é, poxa, nessa fase de agentes, mudou inclusive até a pergunta que eu faço para poder transformar então aquela atividade num agente. Então, porque eu chegava para as pessoas e falava assim, vamos pensar no problema que a gente tem para resolver, qual que é o problema? Então, o problema era sempre do fluxo, era sempre do processo, era sempre do cliente, era sempre... Não era o problema da pessoa, né? Então, como que eu vou me transformar mais produtiva? E aí as conversas estão sendo muito mais marcantes agora, porque a gente chega e fala assim, olha, me explica um pouco, você chega hoje no trabalho e você faz o quê? Qual que é o seu dia a dia? E a pessoa buga. Então, não, meu dia a dia é super criativo, eu faço diversas coisas ao mesmo tempo. Tá, mas me conta. Então, você senta e mesmo no seu processo criativo, o que que você faz? Então, porque agora ela está se sentindo receosa. Então, porque ela está se sentindo receosa porque a pergunta induz falando, será que ele vai querer construir um agente? Então, e é justamente ali que a gente também quer chegar, porque agora eu quero mudar o modelo de trabalho dela. Então, agora eu quero disruptar, sim, o modelo de negócio. Então, toda aquela cadeia que você tem. Então,
de olhar para um ciclo, talvez não só de entrega aquilo para o cliente daquele produto, mas eu quero olhar para as camadas de gestão e governança do que faz aquilo. Vamos pensar em área de crédito, em área de cobrança, em área de CRM, em área de marketing. Então, não é só o terceiro, então, que eu acabo alocando para poder criar o texto para o meu blog. Não, agora eu quero pensar, então, no meu processo de gestão e governança também do conteúdo. E, ao mesmo tempo, tem uma raia importante, que acho que pega no ponto da Sheila, então, que é como que eu também construo, assim, se eu construir só um modelo de gestão e governança, eu também não inovo. Então, eu preciso pensar, inclusive, nos meus agentes, que são os agentes de aprendizado, que eles vão estar olhando para todo aquele processo e tentando criar essas sinapses, então, e essas novas sinapses, talvez. Então, e não quer dizer que o ser humano vai sair dali, quer dizer que o meu papel vai mudar. Então, eu acho que essa conversa, ela começa a ficar muito mais intensa agora nessa era de agentes do que foi lá atrás. Então, veja, a gente já passou por um ciclo e uma hype que a gente fala de generativo. Agora o ponto é agentes e como que esses agentes de fato transformam. Então, voltando na sua pergunta, que é como eu me preparo para isso? Então, de fato, eu sempre falo assim, olha, todos nós somos líderes, então os líderes são situacionais, seja líder técnico, seja um líder de pessoas, seja um líder de transformação. Então, o viés que a gente precisa ter, de fato, então, é a humildade de sempre estar aprendendo, porque sempre tem coisa nova ali no meio, então acho que esse vai ser o ponto da gente estar aberto, então, para novas tecnologias, porque não só para novas tecnologias que estão surgindo todo dia, mas o que ela está me trazendo de novo, o que eu preciso mudar no meu processo, até mesmo criativo, a minha forma de pensar. Então, porque isso vai mudar. Então, não é simplesmente eu que sou engenheira, uma formação de engenheira, não é um fluxo mais linear em que eu tenho uma entrada e a saída é muito bem programada, né? Então, agora eu tenho muitas opções de saída. Então, como que eu me preparo, pelo menos, para algumas delas e para esse processo de abertura ao novo? Então, acho que está aberto a isso, e está aberto uma pergunta que é como que você chega e você me conta o seu dia a dia? As pessoas bugam. Então, acho que a gente está preparado também para isso, estar preparado para essa abertura. E a humildade também de falar, poxa, então eu tenho um processo aqui que eu preciso aprender continuamente. E ao mesmo tempo de provocar, então, os próprios times, né? Para quem é líder, eu acho que de pessoas, líder de times, então, o seu processo de gestão muda completamente. Então, você não vai ter mais resposta para tudo, mas como que você motiva ali seu time para estar olhando com liberdade, então, e inovando em cima disso? Que eu penso muito em como que foi esse processo criativo, por exemplo, nas crianças. Então, eu tenho uma criança em casa. Quando entrou o ChatGPT, enquanto todo mundo estava com medo, gente, a criança mudou completamente a forma de estudar. Então, e a gente preocupado falando como é que vai ser a tecnologia, né? Então, ele já pensando no touch, naquele momento que a gente tinha as coisas todas touches, as crianças aprenderam muito mais rápido do que a gente. Então, porque ele está muito aberto ao novo. E esse processo de agentes é a mesma coisa. Então, hoje meu filho fala, poxa, para que eu vou lavar a louça? Então, eu falei assim, eu brinco com ele, você precisa aprender para depois você programar alguém, né? Então, hoje ele está muito com essa cabeça falando, tá bom, deixa eu pensar um pouco nesse processo, mas é diferente. Então, porque o processo de aprendizado dele não necessariamente é passar por tudo aquilo que a gente passou, mas por meio de alguns agentes, ele falou assim, eu já aprendi com a máquina de lavar louça, ele até brinca, né? Então, eu vou fazer outra coisa, porque a minha forma de aprendizar agora é diferente. Então, como que a gente se abre um pouco para isso? E a gente incentiva os nossos times a se prepararem para isso, né? Isso é complicado. Até porque eu venho de um tempo, sou mais velho que vocês, mas que a gente tinha que decorar. Exato. Né? E daí tu tinha que saber muito de muita coisa. E aí, obviamente, tu esquecia muita coisa no meio do caminho, o que gera todo um problema de conseguir ter uma visão holística, sistêmica sobre as coisas, porque tu esqueceu metade das coisas. Porque tu foi profundo e acaba não fixando muita coisa. E aí, eles estão num mundo em que eles não precisam ser profundo. A profundidade não tem mais. Aí fala, mas e se um dia não tiver internet? Tá, mas daqui a pouco você vai falar, tá, e se um dia não tiver livro? A gente vai começar a pensar em cenários apocalípticos, né? Daí não é muito para onde a gente está indo. Então, eu acho que é difícil tentar trazer eles para o novo mundo, mas eu ia já fazer a pergunta que eu estou guardando para a Pri. Mas traz tua visão. O que você vai muretar comigo? É uma alavanca ou é um entrave para o crescimento profissional? Eu tenho uma coisa que está em cima do muro ainda também, porque eu acho que qualquer coisa que a gente faça previsão, né, daqui semanas, tem alto risco de ser invalidado, né? Porque as coisas estão mudando muito. Eu acho que ela pode ser, acho que tem uma questão de alavanca se você souber aproveitar, né? Eu acho que você consegue aí, se você estiver aberto a aprender,
né? Eu acho que é um exercício que a gente tem que fazer, né? Porque a gente vai ter que estar aprendendo o tempo todo coisas novas, coisas vão mudar. A gente tem que estar aberto, como vocês trouxeram aqui. De repente eu vou ter que treinar um agente, né? E a gente que está... Os times que tem pessoas aí que estão liderando, que estão à frente de tecnologia, de pessoas, enfim, a gente vai ter que treinar essa IA, né, no corporativo, a ela trabalhar para a empresa, né? E aí a gente tem, então, primeiro, a gente vai ter que, os times vão ter que estar abertos a isso, as pessoas vão ter que estar abertas a isso, e as pessoas também. A gente, como profissional, a gente vai ter que saber que não vai dar para a empresa nos pegar o tempo todo pela mão e dizer, cara, olha só, tu tem que aprender isso, tu tem que aprender essa outra coisa. A gente vai ter que ter iniciativa por nós de assumir isso também. E, obviamente, a empresa vai ter que dar um direcionamento, né, do que é importante, até porque ela vai ter que montar um ambiente para isso. Porque quando a gente começou a ter contato com as AI generativas, foi muito legal. A gente está conversando com o ChatGPT, perguntando coisas para ele, ele está consumindo coisas da internet e respondendo. Só que dentro das empresas não dá para fazer isso. Você não pode expor informação, né, na internet sem um controle de segurança, de governança. Então a empresa também vai ter que montar ambientes para que isso aconteça. Né, para garantir que eu vou criar um agente, eu vou ter que ter um ambiente corporativo para isso. Né? Então, lá no meu RH da empresa, eu vou ter que ter um ambiente focado em dados de RH para eu criar agentes que vão trabalhar em pró do RH para resolver diversas tarefas, enfim. Né? Então, existe esse desafio. Né? Ao mesmo tempo que a gente precisa formar, que eu acho que a gente vai acabar falando um pouquinho disso mais adiante, de onde é que entra o júnior nessa jogada, sendo que eu vou ter que treinar agentes, mas o cara está começando. Como é que o cara vai treinar um agente se ele está começando? Ele está começando a vida profissional dele. Né? E o sênior está preocupado em entregar. Né? O cara que é sênior, ele está com uma pressão porque tem que entregar projeto, eu tenho que entregar agente, eu tenho que fazer com que as coisas aconteçam. Eu não vou treinar o júnior, eu tenho que... o meu KPI, o meu ponteiro não é o júnior, o meu ponteiro é entregar A vantagem do júnior para o sênior era dar produtividade para ele. Hoje ele não precisa. Hoje ele não precisa, né? Então, cara, tem esses dilemas, né? E a gente vai ter que, a gente como, né, atuantes aí nesse mercado, a gente vai ter que dar soluções para isso. E a IA não vai resolver isso para a gente. Aí que entra, eu acho, um grande diferencial nosso. Né? Aí eu acho que é a alavanca. As pessoas que podem, de repente, ver isso como um problema, não, ela vai tirar o meu emprego. Cara, e esses, assim, eles vão ter que essas pessoas, esses pontos de vista, eles vão ter que se convencer, essas pessoas, ou serem convencidos de que você precisa ver isso de outra forma. Eu já falei aqui mais de uma vez, eu tenho guardado comigo o print, porque meu sonho era ter o original disso, para plastificar e botar num quadro, assim, de uma matéria do New York Times, da manifestação dos professores de matemática contra as calculadoras. A matemática não ficou menos importante, ela não ficou mais... Pelo contrário, vou falar... Minha professora de cálculo 2 sabe que mesmo com calculadora eu não ia bem. Então, assim, não, né, acho que tem uma coisa da substituição que a gente olha muitas vezes um horizonte muito curto de análise. Mas nesse horizonte curto de análise, agora eu vou dar tuas aspas, porque eu acho que vale a pena trazer ela para cá. Porque a gente, quando estava conversando no alinhamento para fazer um programa que ia ser outra coisa, tu trouxe o ponto para mim que eu falei, cara, a gente precisa trazer mais isso. Porque tem muita gente pensando muito em 0 e 1. E eu quis fazer esse começo de papo para mostrar que não é tão 0 e 1. Eu acho que a gente conseguiu mostrar isso pro pessoal em casa. Não é, é a 8ª maravilha do mundo? Não, não é. Não, olha só, é Lúcifer na Terra, vai destruir. Também não é. Né? Acho que é uma ferramenta muito poderosa que vai fazer, que vai mudar muita coisa, que tem o potencial claro de mudar muita coisa. E aí, tu me trouxe uma frase, quando a gente estava no alimento, que eu gostei muito. Você falou que, aqui são as aspas da Priscila, talvez ela não lembre, mas eu tenho gravado. Que a IA generativa está mudando o papel, mas não está eliminando de imediato todas as funções. Especialmente as mais estratégicas. Aí você citou lá a parte do aumento de tradutores no Reino Unido, né? Que é uma coisa que, cara, que era a função que você fala, cara, essa função vai acabar. Depende, não, aumentou. Porque aí tem um outro problema, que é, tá. E aí a gente, depois que você falou isso, eu comecei a olhar
algo mais, fui pra uma coisa mais, até falei pra você que estava vindo pra cá, né? Voltei a ouvir um podcast sobre linguística, porque cara, mas por quê? Aí você vai cair, não, mas é que se você trata a língua como só uma ferramenta de abstração, é uma coisa. Se você vai olhar como algo mais filosófico, você vai entrar toda na linha do nominalismo, que daí que as coisas, que a verdade é mais relativa. E tem todo um meandro de coisas que aquilo é uma máquina que não tem essa compreensão do que linha eu vou usar. A gente tem que dar para ela o que ela vai usar, o que ela vai fazer. E aí, a pergunta óbvia que ficou naquele dia pra gente, tá? Essa pequena brincadeira dos tradutores já me levou para um lado que, como é que os líderes estão nisso? Então, hoje tu está liderando uma equipe, no BV, que você se preocupa em como é que você vai formar esse novo profissional. Mas, de verdade, não existe nenhum playbook hoje que nos tragam quais são as competências essenciais. Uma coisa que a gente ouve muito aqui no DMF é a curiosidade. Tanto que você falou, eu falei, adoro essa palavra. A gente está para fazer um ranking de todos os lugares que ela foi falada. Todos os lugares não, lugar é aqui. Todos os episódios que essa palavra trouxe para cá, curiosidade sendo aquela coisa da dúvida dirigida, né? Que daí você usa como ferramenta, não como um problema que eu não sei o que fazer. Como é que eu sano? Como é que eu vou além? Mas talvez essa é a minha visão de uma das competências essenciais. Mas como é que a gente descobre todas? Eu não vou te perguntar quais são todas, Priscila, porque ia ser muito sacanagem. Como é que você está fazendo para descobrir quais são? Eu acho que tem muito aqui, eu acho que o contexto do aprendizado, eu acho que a cada dia então, é algo que é muito marcante, né? Vou voltar um pouco só no exemplo aqui da lavadora de louça, porque para mim isso foi marcante por conta do meu filho pequeno. Quantos anos só pra gente? Hoje ele tem 9, mas essa conversa foi com ele, tinha 6. Então, isso foi bem naquele momento lá de 2022, praticamente, em que veio o ChatGPT, a lava-louça, e eu falava assim, não, agora que você já está com 6 anos, então você precisa aprender a lavar louça. Ele falou, mamãe, mas lavar louça, na minha concepção, então, o que é? É você pegar o pozinho, você colocar na máquina, você colocar as louças na máquina e você apertar o botão e programar. E aquilo ficou muito marcado para mim. Então, muito marcado para mim na minha concepção do que era fazer aquela atividade. Então, a atividade de lavar louça, ela continuou. A necessidade continuou, o problema continuou. Mas a forma mudou muito. Então, para mim, era muito diferente da concepção que ele tem na cabeça dele, porque ele já nasceu daquela forma. Então, a mesma coisa que meu sobrinho. Hoje ele está no primeiro estágio, né? E ele é jornalista, então faz jornalismo e trabalha um pouco com a parte da língua, da escrita, mesmo a forma dele começar sendo júnior e sendo um estagiário numa empresa é muito diferente da forma como a gente começava. Ele já começa com ferramentas potentes e ele fala, poxa, o meu diferencial é que eu sei usar. Então, o meu diferencial é que eu já entrei na empresa, então, entendendo que era o Copilot, entendendo que eram todas essas ferramentas de produção, o ChatGPT, o Gemini, ele conhece todas as LLMs. Então, apesar do contexto muito provavelmente o líder dele não conhece. Não conhece. Então, tanto é que ele mudou de estágio agora, justamente porque ele falou assim, eu acho que eu estava muito avançado, então, ali com os meus pares no primeiro estágio, porque eles não sabiam usar. Então, eu me diferenciava tão rápido que eu falei assim, eu comecei a perceber que eu não estava mais fazendo função e sendo remunerado como sendo estagiário. Então, eu estava sendo remunerado, então, de uma forma muito inferior do que o sênior que estava ali no time. Então, porque qual que é a diferença? A diferença é que eu tenho a ferramenta e eu aprendi a usar. E eles ainda estão num método criativo muito diferente, então, do tempo em que eu comecei a viver. Então, que eu faço o mesmo paralelo com meu filho aqui com a máquina também. Então, quando você fala do júnior, eu acho que vai ser muito isso. Então, vai ter espaço? Vai ter muito espaço, mas são júniors que já vão entrar num contexto de trabalho muito diferente daquele que a gente entrou. Ele vai ter espaço porque ele já entra conhecendo a ferramenta, ele já entra sabendo fazer de uma forma diferente. E usando todo o potencial cognitivo que ele traz, seja de um jornalismo, seja de um tradutor, que eu acho que naquele momento, não sei se a gente conversou, foi abril ou maio, mais ou menos, que acho que foi bem na época que também eu li essa reportagem e falava, poxa, o número de tradutores, então, aumentou em UK. Então, e por que aumentou? Porque eu preciso de pessoas que, de fato, estejam treinando também, então, a minha LLM, porque a qualidade do dado ainda não é bom. Então, todo aquele contexto, aquela bagagem que o dado foi treinado, então, foi em cima de textos que estavam super abertos e disponíveis, então, alguns, obviamente, conseguiram capturar de livros, mas quando você olha, então, no cerne das conexões linguísticas que existem ali na tradução real, faltava. Então, o número de tradutores aumentou naquele momento. Então, aumentou porque eu tinha
tinha uma necessidade muito grande, porque a base agora de transformação disso é a linguagem natural. Então, era interessante também a gente ouvir falando essa função vai morrer, quando no fundo, se a base, então, de fato é a linguagem natural, eu vou precisar aprender muito sobre a língua. Então, eu vou precisar aprender muito sobre isso. E essa profissional foi um profissional que voltou de novo a ter um Sim. pouco de espaço. Eu né? posso dar um parênteses para quem não está entendendo o que tu trouxe, porque por causa disso, eu amo e odeio o TikTok, eu preciso falar, porque ele descobre muito rápido coisas que me prendem. E aí, por causa disso, eu acabei pesquisando. Será que vai ter alguma coisa? Tem, já, se quiserem ir atrás, tem, tá? Sobre novidades de tradução no TikTok. Tem um monte de gente pegando quais são as outras opções de eu trazer isso, e pegando obras clássicas. Eu estou falando de pegar Arte da Guerra do Shih Tzu, para pegar do cantonês arcaico que ele escrevia, para trazer coisas para hoje, não fazer adaptação, até a Bíblia. Então, da Bíblia, que é o último que eu vi, que eu achei, cara, olha só, a palavra em grego que se dá o está consumado, quando Cristo está na cruz, né, que é a última palavra antes de morrer, ele fala está consumado. Todo mundo fala, porque acabou. Não, não. Ele usa uma palavra em grego que seria como está quitado, quer dizer, está pago. Aí o ponto todo muda. Ah, então ele quer dizer, pagou os pecados, tô entendendo. No Shutsu do nunca vire de costas para o seu inimigo, o termo que ele usa do cantonês também não era não era do tipo da retaguarda para você não deixar. Não, não. É para você estar com as costas guardadas. Então não era o ato de você virar, é para, você tem que saber que você vai ter um ponto cego. Então se preocupa com ele e vai guardar. Ele está querendo dizer outra coisa. Eu falei, cara, que genial. Então, quem quiser perder horas e horas da vida, procura isso no TikTok. Mas eu trouxe este exemplo porque quando você traz essa visão, fala, não é possível que estão usando o corretor que não precisava. É porque algumas variações, a palavra pode ser traduzida de formas diferentes, mas o contexto linguístico dela muda totalmente quando a gente traduz ela de outra forma. E na hora de colocar isso no AI, por exemplo, isso vai dar muita diferença para quem for ler o teu conteúdo numa outra língua. Tu pode estar xingando alguém, ou tu pode estar dando uma coisa sem importância, onde você quer dar mais importância daquele termo. Perfeito. E a provocação que às vezes eu faço um pouco para o meu time, eu acho que está na linha de como que a gente também quebra aquele cenário em que a própria LLM, ela entende quem eu sou. Então, o que eu quero dizer com isso? Imagine que eu tenha o próprio ChatGPT guarda seu histórico. Chega um momento, não sei se vocês já chegaram nesse contexto, ele começa a responder o que você quer ouvir. Então, porque ele já aprendeu mais ou menos o seu perfil, ele já sabe mais ou menos quem você é, ele sabe o que funciona e o que não funciona, e ele começa meio que a responder aquilo que de fato é você. Mas, ao mesmo tempo, se eu continuar, então, nesse processo, eu também não inovo, eu também não gero criatividade. Então, eu acho que tem um cenário aqui também de limiar entre o que a gente chama de hiperpersonalização versus como que o ser humano entra agora para poder provocar esse processo criativo. Então, a formação dos meus times sempre passam também, acho que por meio disso. Eu falei assim, o processo criativo, ele sempre vai estar, então, como provocação no aprendizado, que é, eu não posso me conformar que a LLM chegou num estágio em que eu estou confiando 100% nela, então ela é 100% segura e ela não tem viés. Mas será que de fato ela está indo para o caminho que eu quero ou será que ela está falando só aquilo que de fato eu quero ouvir? Então, porque eu tenho as LLMs que estão entendendo o meu cliente, que estão hiper-personalizando aquilo que eles querem, mas ao mesmo tempo eu estou criando agentes que substituam parte do meu trabalho para que eu faça outra coisa. Mas só que eu substituir parte do meu trabalho não pode ser simplesmente o que a Priscila, o que ela aprendeu com a Priscila. Porque senão aqui eu vou continuar fazendo tudo que eu sempre fiz. Não, tu vai ter uma câmera Então, de eco muito maior do que tu tem na tua rede social, porque ele vai comprovar você com você mesmo, né? Exato. Então, eu acho que aqui, pensando em formação de times, é como que a gente coloca este elemento também, então, sendo provocativo para eles. Então, que é, a gente não pode se conformar só com aquilo que a gente chegou, poxa, é o estado da arte, porque sou eu mesma, é meu digital twin, mas a Priscila, ela continua aprendendo. Como que eu faço com que este processo, ele se retroalimente? Então, eu acho que formar times também passa por isso. Então, o processo de aprendizado, ele é um dos principais aqui, quando a gente fala de skill também. Então, como que eu retroalimento em cima de tudo aquilo que eu vejo acontecendo, eu acho que no ambiente, na tecnologia, então no aprendizado externo. Então, as conexões hoje, elas passam a ser muito mais importantes. Então, antigamente eu via a academia caminhando, eu acho que para um lado, as empresas caminhando para um outro, e em terceiro entrando ali as startups ou as fintechs. Hoje, esse ecossistema é muito mais linkado, porque essa troca ela precisa ser mais constante. Então, a academia, acho que se aproximando muito mais aqui das empresas, eu acho que tendo esse ciclo de aprendizado, e como que a gente traz essa retroalimentação agora? Que a gente na empresa não estava tão preocupado com isso assim, né? Como é que a gente traz, Sheila?
toda a conexão. Eu acho que o como traz, eu acho que tem um ponto muito importante que na educação a gente está se questionando muito. Qual é o novo método de aprender? O que é esse novo profissional? Como que a gente garante, né, que está todo mundo aprendendo e alimentando a empresa e a empresa alimentando a academia, né? Então, acho que tem muita preocupação. Teve uma professora, por exemplo, que eu vi ela fazendo um exemplo legal, mas aí na visão dela, por exemplo, ela entende que o ser humano ele só aprende se ele sofre. E aí, Nossa, ok. e aí qual é o ponto? Como que alguém vai aprender nessa era de IA generativa que te dá tudo na sua mão? Aí até ela falou, ela dava uma aula de estratégia, né, estratégia corporativa. Ela falou assim, eu comecei a pedir para os alunos para eles fazerem histórias em quadrinhos sobre uma estratégia corporativa. E por que história em quadrinho? Porque hoje a IA generativa ela é muito ruim de casar ainda a imagem com o texto. Então, e fazer isso sequencial e ter um nexo. Então, precisa que a pessoa aprenda a teoria para ela poder guiar a IA para fazer isso. Então, acho que as maneiras de se educar, elas vão mudar. Elas vão mudar bastante, E é isso né? que todo mundo precisa ficar curioso. O como ninguém sabe, vai ter muito teste. Por exemplo, essa professora ganhou prêmios por isso, assim, e vai ser muito teste e ninguém sabe a resposta na minha visão. Mas assim, tu tá hoje numa visão de pesquisadora, né, numa cadeira internacional, isso te dá acesso a muito, né, no MIT te dá acesso a muito ecossistemas. Tu tá vendo muita coisa acontecer em startup, empresas, na própria academia. Quando você olha para o Brasil, na tua realidade como executiva, tu entende que eu entendi. Não tem uma régua perfeita. Uma régua até tem, a gente consegue medir um contra o outro. Não tem um modelo perfeito, a gente tem que testar. Mas quando você olha para o Brasil, você acha que a gente está muito atrás, na frente, regulado com esses outros países, no que diz respeito à formação deste novo profissional? Como é que você está encarando o Brasil em si nisso? Eu acho que formação a gente ainda... Às vezes a gente ainda coloca a IA em campos muito da computação, da estatística, coloca muito em campos específicos, né? E não incorpora que isso é de todos, assim. Eu acho que ainda falta essa vivência de todo mundo abraçar o que tem de novo, assim, e não ficar específico em algumas carreiras. Coisa que a gente... Mas mesmo nas carreiras a gente ainda sente muita falta no mercado de trabalho. Por exemplo, depois que você treina um agente, por exemplo, como que você coloca ele em produção? Então, como você expõe ele em APIs e faz isso realmente produtivo, guardando memórias? São poucos os profissionais ainda no Brasil e ainda não tem nem definição exata. Tem definições, mas qual é a definição exata dessa carreira? Ainda no Brasil, a gente diverge muito nessas definições e na corporação, né? Coisa que nos Estados Unidos já está bem mais maduro, assim. Já existe a carreira, já existe pessoas que trabalham nela e existem N artigos sobre isso. Então, como Brasil, a gente ainda... O Brasil está tentando encaixar isso como algo que é específico e não uma ferramenta que deveria ser transversal, porque praticamente todas as carreiras poderiam beber, e mesmo no específico não existe uma cadeira específica, ela está dentro de outras cadeiras como estatística, como ciência da computação. Isso na academia dá uma... Mas você acha que o que hoje tem, por exemplo, nas empresas, nas startups, conseguiria dar um guia? Eu tenho um pouco de dúvida, sendo bem sincero. Eu estava no evento da ACE há algumas semanas, a gente conversa, a gente vê as próprias startups ainda olhando com, putz, eu não sei se eu estou formando direito o time, eu tenho que entregar, né? A visão é... eu acho que e aí falando de maneira geral, obviamente que sempre existem diferentes, né? Mas diferentes visões, diferentes lugares. Mas no geral, na curva normal ali, na mediana, no geral, então sim, às vezes se entende muito que a disciplina ainda fica dentro da computação e da estatística, na primeira pergunta do acadêmico. E depois, sobre as definições, startups, está todo mundo em dúvida. Acho que ainda assim, acho que ainda tem bastante dúvidas e bastante divergências entre
as próprias pessoas, mas isso é, sei lá, minha visão, assim, posso estar... Quando eu também comparo com, vai pensar em UK, então Londres, até o Mayor de Londres declarou, num evento que eu tive a oportunidade de participar ali no começo de junho, que até 2030 ele espera que 7 milhões, então, de pessoas estejam capacitadas com inteligência artificial. Então, esse movimento teve na China, esse movimento teve em diversos outros lugares, em Israel e etc. Então, eles trazem isso como parte da estratégia, então, nacional. Então, é algo muito além do que uma questão técnica, é algo muito além do que só uma tecnologia. Tá. É algo, como eu me preparo para essa nova era, né? Então, como eu me preparo como nação. Eu acho que tem um escopo até maior em relação a isso, que é, poxa, para eu manter, então, acho que a minha relevância nacional, para eu manter a minha segurança nacional, eu preciso capacitar minha população nisso. Eu ainda tenho mixed feelings também, de até onde a gente vai chegar. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente desdobra aqui para o Brasil, é claro que as grandes corporações, então, quando a gente pega, ou até mesmo as startups, elas estão preocupadas, está tendo investimento, eu acho que investimento alto, quando a gente olha para o nível de soluções que a gente tem aqui dentro das corporações, eu acho que são relevantes e elas se assemelham muito ao momento em que lá fora também está vivendo. Mas a diferença é nesse contexto maior, do como que eu estou vendo isso num âmbito mais social, num âmbito de transformação. Porque, quer queira, quer não, eu tenho os consumidores. Então, os consumidores estão sendo preparados para isso. Então, eu acho que é isso que lá fora também eles estão fazendo, né? Então, acho que eu vejo um pouco dessa diferença também. Sabe o que eu fico pensando ouvindo elas duas, Lourenço? Porque nós hoje, na MF, a gente criou a empresa AI-based quando ninguém falava isso, né? Então, em 2015, colocou um produto no mercado 100% baseado em AI para fazer perfilamento de cliente. Não funcionou, por óbvio, né? O mercado não estava pronto, aquela coisa de, né, a gente se apaixonou pela solução mais do que pelo próprio problema. Mas assim, a gente aprendeu bastante, e a gente bebe de AI desde então. Por que eu trouxe isso? Porque como é a nossa base, a gente fala muito, mas vocês trouxeram duas coisas que... quer dizer, vocês duas trouxeram uma coisa que me pegou importante. A gente não sabe quais seriam essas competências, por falta de uma palavra melhor, transversais, que vão gerar uma alavanca de competitividade sistêmica, seja para uma empresa, para uma corporação, para uma região, para uma nação, né? Porque, você falou, né? Tá ali, mas as outras, e o médico tá usando? E o estatístico entende, mas a gente não sabe ainda. Então, talvez tá no momento de que mais pessoas precisam estar capacitadas para que a gente descubra ainda o que é transversal. A gente ainda não tem a competência. Não dá para nascer o Peter Drucker do uso de AI nas corporações, porque não se tem track record para ele avaliar o que deu certo ou não deu. Né? Não sei, acho que a gente está num... Para nós, assim, a gente fala, tem que ter a todo mundo, mas na mesma coisa, mas é que a nossa técnica é mexer com isso, né? Outra coisa. Aí teve um ponto ali que me chamou bastante atenção, porque a gente também, a gente tem a questão de um gap, né? Que cada vez a gente forma, né, menos pessoas em engenharia, ou em cursos de base de engenharia, como computação e todas as engenharias. E a gente tem um gap, para esse nosso papo eu fui estudar algumas coisas, né, e eu vi que eu disse, eu preciso estudar o gap. Quanto está o nosso gap hoje? Cara, o nosso gap de profissionais no Brasil já está em 770 milhões. Ele era de 500 e pouco até algum tempo, né? A gente forma cada vez... 770 mil, desculpa. Eu ia falar milhões, tá Não, faltando. não. Nossa população não é essa. 770 mil. E a gente forma cada vez menos, né? E a gente tem, se a gente for pensar, nossa, mas a gente com a AI, de certa forma, a gente consegue resolver parte do gap, né? Porque eu consigo acelerar certas coisas que eu precisaria de profissionais habilitados, eu conseguiria, né, resolver. Mas eu tenho um gap de pessoas que precisam colocar isso em produção para poder resolver. Então eu tenho praticamente um dilema, né? E a gente também tem uma caracterização, né, que a Sheila trouxe, de a AI é uma coisa muito desses perfis de engenharia, de computação. Ela está muito nesse nosso nicho, né? Então, a gente que tem essa formação, para a gente é uma coisa que meio que corre no sangue. Mas o que a gente faz para outras pessoas, para outros profissionais, é muito diferente, né? Então, acho que entra daí tudo que você falou, de a gente precisa capacitar todo mundo e botar todo mundo
um pouco dentro desse mundo, sabe? De como que... de tornar isso algo mais do dia a dia deles. Tá. Né? Teu dia a dia é falar com diferentes empresas. Assim tu vive. Falando de projetos, de provavelmente de transformação digital, que começa falando de transformação digital, ou de eu preciso usar IA e tudo mais. E nessa tu vai entender como está a empresa. Então, para fazer a pergunta corporativa para você e não para elas, você está vendo as empresas, tu está conversando todo dia, se preparando num redesenho de cargo, carreira, PDI, nesta visão? Eu acho que tem diferentes cenários. Eu acho que a gente tem no Brasil, e aí aqui a gente acaba na MEF falando com empresas do Brasil, de todo o Brasil, eu acho que existe mercado de tecnologia, especialmente eu acho que daí a gente tem mercado financeiro que se desponta. Aí acho que a gente também precisa entender que o mercado financeiro do Brasil, as empresas do mercado financeiro do Brasil, elas têm as melhores tecnologias do mundo em termos de mercado financeiro. Né? Elas são, de longe, e o mercado financeiro brasileiro ele é reconhecido por isso. Né? Eu acho que essas empresas elas estão à frente e estão se movimentando para isso. Existem outros mercados que estão se movimentando com um pouco mais devagar, né? Estão olhando para isso, mas eu vejo que tem pessoas que estão, digamos assim, que o cargo mudou, houve renomeei o cargo e coloquei AI ali, porque é uma pessoa ou algum time que vai trabalhar com AI, né? Mas eu vejo muito que isso está acontecendo, como isso já aconteceu um pouco no passado, quando a gente tinha ali, a gente já estava trabalhando com AI e tinha machine learning, sabe? Uhum. Que parecia que era uma coisa meio fora da empresa, sabe? Era um puxadinho que eu não conseguia botar na linha de produção, na linha de frente da empresa, no core business ali. Então eu acho que tem esse momento agora, eu acho que tem um nicho privilegiado que está investindo muito e que o pessoal de fato está trabalhando com isso, mas eu acho que tem toda uma outra parte do mercado que está tentando entrar e que está indo devagar e que está colocando assim participa de evento, vai ver o que o pessoal que entende, está colocando isso para rodar de forma assim, dia a dia. Mas não está estruturado. Mas não está estruturado. E aí eu acho que isso não é só em termos de... Está acontecendo não só em termos de cargos e pessoas e especialização. Eu acho que tem toda a parte de fundação também. Né? Porque o pessoal que tem fundação de dados, governança, segurança, que a AI vai beber disso, né? Está muito à frente. É um passo que está muito à frente porque está muito adiantado, porque eu não preciso mais me preocupar tanto porque eu já resolvi esse problema. E quem está entrando nesse mundo agora e que não fez esse dever de casa antes, vai ter que se preocupar com tudo isso agora também. A gente fala bastante, né, da entrada do júnior, eu quero voltar nesse ponto, mas eu trouxe uma visão que isso vai impactar muito a progressão de carreira de qualquer um que já está, praticamente qualquer cadeira hoje que está em dados ou tecnologia, e a gente quis separar isso nas grandes empresas, né, como se dados e tecnologia não fossem meio que a mesma coisa, né? Mas assim, só para colocar mais um ponto, infraestrutura também, porque primeiro que a coisa voltou a Tableau, porque agora é um projeto de dados, você tem que ver como vai ser consumido, você tem que ver o caso de negócio, agora já voltou o time de tecnologia ou de canais, para ficar mais bonito, né, falam hoje, para a mesa, e depender de como está a sua infraestrutura, o custo da resposta vai ser tão alto que é melhor não fazer a pergunta. Então, tem todo esse jogo. Isso já não está tão bem alinhado. Mas o problema que mais salta aos olhos, que a gente já falou aqui algumas vezes, é como é que as pessoas entram. Eu, por curiosidade, quando eu lembrei que a gente vinha aqui, eu estava conversando com a minha prima. Minha prima é médica, atende em hospitais e atende em clínica, e aí a gente estava conversando, a primeira coisa que ela pensou na vida foi fazer um parto, ela é ginecologista. Então assim, quando eu falei, ela falou, não, mas precisa, não tem como não ter o júnior, imagina, como é que eu vou fazer um parto se eu não tiver os residentes para ajudar e tudo mais, não tem jeito, né? Fisicamente, eu preciso de mais braço. Aí eu, legal, e quem vai fazer a anamnese? Ela Falei, calma, como é que o júnior fica bom? É fazendo anamnese ruim. Eu falei, então, inclusive quando a gente sai totalmente da nossa área, isso acontece. Eu vejo bastante, estava
uma coisa que eu estou acostumando a perguntar bastante é como é que vocês tratam o trainee, como é que vocês estão fazendo? Normalmente quando eu vou visitar cliente ou a gente está em algum evento conversando, eu estou vendo muita gente, inclusive eu convidei hoje para vir aqui, falei, isso aqui você tem que voltar. Eu estava com uma pessoa que já esteve aqui, não vou falar quem é porque ele não aceitou ainda, tá? Mas depois eu mando falando que eu estou falando de você. Porque fizeram um programa muito legal lá de beginners, para conseguir trazer as pessoas para ser um júnior menos um ainda, para formar, mas ainda colocando na caixa do viés de responsabilidade social do banco. Não está no bottom line. Mas eu fico pensando, uma hora esse encanto acaba. Né? Isso faz parte da nossa obrigação, não só com a sociedade, mas com a própria empresa. A gente vai precisar de gente para continuar. Né? E se a gente não for, se nós mesmos não formarmos, isso vai ser um problema. Talvez eu tenha que mudar o centro de custo do PNL. Eu fiz esse perâmbulo enorme, porque na minha percepção, e eu queria trazer isso para vocês, e a percepção mesmo não está nem nos indicadores que eu trouxe aqui, é que talvez a gente vai ter que, como quando começou os ciclos de inovação, a gente precisou mexer na cadeia de incentivos, na cadeia de como é que a gente mensurava as coisas. E talvez parte dos incentivos da mensuração dos líderes é quantas pessoas novas você trouxe para o mercado, quantas pessoas você formou, quantas pessoas progrediram na carreira debaixo de você. Porque quando a gente olha do ponto de vista de sustentabilidade de longo prazo, a gente vai precisar de gente. Então, mesmo que seja para como fez, né, voltando para uma filosofia bem utilitarista, né, o Ford falou, não, gente, dá final de semana, porque senão eles não têm para onde ir com os carros que eu estou dando, eu não vou vender carro. Né? Então, mesmo se for para uma linha utilitarista, se não tiver quem consuma, não tem por que as empresas existirem. Então, eu arrisco dizer que o nosso próximo passo para, se 2025 é o ano da realidade, em 26 vai ser, cara, vamos trazer isso para métodos e organizações, de novo, voltar para... Entreguei minha idade em outro nível agora, né? Mas a gente vai precisar falar de incentivos, como é que a gente vai, não só o incentivo do bônus a ser pago, mas como se mede ele, o que você precisa entregar fora do produto final. O que vocês duas acham disso? Perfeito. Não, acho que faz todo sentido também, porque a gente pilotou, acho que diversas maneiras de incentivo. Quando você estabelece, por exemplo, um incentivo mais claro e mais óbvio, que talvez seja um incentivo financeiro, ele gera e ele rema às vezes contra a maré também, né? Porque a primeira solução que você vai colocar com inteligência artificial, ela pode ser mais cara a primeiro momento, que eu acho que foi tudo aquilo que a gente já discutiu, porque os benefícios que estão ali ao redor, eu ainda não sei qual que é o impacto geral. Então, o benefício financeiro gera, então, essa percepção de que, poxa, eu tenho que comparar o que eu tenho com o que eu tinha, mas o que eu tinha é comparar banana com maçã. Então, como que eu faço essa conta? É difícil. E aí a gente começou a gerar um pouco mais de movimento quando a gente fez algo parecido com o que você está falando, que é assim, poxa, esses líderes, quantas pessoas eles influenciaram para poder fazer entregas com inteligência artificial generativa. Então, não é nem só pessoas que eu trouxe, foram pessoas que colocaram a mão na massa, tiveram hands-on e aplicaram aquilo na prática. Então, é um indicador que a gente também mensura. Então, quantos desses líderes estão incentivando os seus times e quantas pessoas dos seus times, então, já fizeram algo, não necessariamente relevante de impacto financeiro, mas algo que mudou o seu dia a dia. Então, isso gera um movimento em que as pessoas falam assim, poxa, se o líder ali do lado está fazendo, eu preciso fazer com que meu time também faça. Então, esse é o melhor dos incentivos? Eu ainda não sei. Então, mas ele gerou muito mais movimento do que os incentivos iniciais que a gente tinha. Então, acho que isso entra um pouco nesse viés, que é, poxa, não é fazer da mesma forma que eu fazia, e isso não é só incentivo para as áreas de tecnologia, muito pelo contrário, isso é incentivo para uma área do jurídico, isso é incentivo para uma auditoria, então, porque isso é incentivo para uma área de pessoas, então, porque eu posso gerar, então, processos ali criativos diferentes, então, com inteligência artificial, em diversas delas. Então, porque a barreira de entrada, ela não é mais uma barreira como era de machine learning, né? Então, quando a gente começou a era ali, principalmente mais forte de machine learning, eu tinha uma barreira porque eu precisava de um cientista de dados que conhecesse daquilo para poder implementar. Então, agora com ferramentas ou com copilotos ou com agentes mais simples, eu consigo mudar minha operação, nem que seja uma coisinha ou outra, mas eu estou mudando ali o ponteiro daquilo que eu fazia. Então, eu acho que esse foi um ponto e eu concordo muito contigo, mas assim, é esse o incentivo que vai levar a gente onde a gente precisa estar? Então, isso eu ainda tenho dúvida. Então... Putz, eu acho que eu tenho uma visão polêmica, acho que quase de tudo, assim. Antes de incentivo, eu acho que tem algumas coisas que eu acho que a gente, como sociedade, a gente ainda vai ter que experimentar
para mais ou menos entender o que vai ser. Então, tem um primeiro ponto que eu acho, assim, por exemplo, quando a gente fala de júnior e sênior, se a gente fosse pensar numa lógica hoje, o que é melhor? Que um sênior treine um agente de IA que vai replicar isso para sempre ou que ele treine um júnior? Então, pensando numa lógica hoje, faz mais sentido o sênior treinar seu exército de agentes e não faz sentido esse ensinamento que ele faz para o júnior, ele fazer. Aí você pensa assim, como que o júnior, então, vai entrar? Porque a economia precisa girar. Se a gente fosse pensar num cenário distópico, iria acontecer uma ultra especialização, que iriam existir pouquíssimas pessoas no mercado, não existiria mais júnior, o júnior se sente desmotivado, para de ir na faculdade, e aí gera um desemprego sistêmico no Brasil, e você começa até a importar especialista de fora. Pensando no cenário distópico, isso não vai acontecer, porque os economistas entram em cena, o governo entra, vai ter que entrar, vai ter que ter bastante política, vai ter que fazer bastante aliança público-privado para um futuro desses não acontecer. Mas, assim, tem ainda algumas barreiras como essas para a gente entender como que a gente vai fazer. Então, acho que precisa muito repensar a educação, entender o nosso conceito de júnior provavelmente vai mudar, o nosso conceito de níveis hierárquicos, faz sentido ter níveis hierárquicos? Sim ou não? Então, não vai... Às vezes, a gente, daqui a um tempo, pode ser que a gente nem esteja falando sobre níveis hierárquicos, para depois falar de incentivo, aí entender incentivo. Eu acho também que tem uma parte também que a gente vai precisar pensar como sociedade. Por exemplo, às vezes, tamanhos de times, líderes. Faz sentido ser um líder ou uma IA é melhor líder do que eu, porque ela é imparcial e ela sabe pegar os pontos fortes e fracos e ajudar no desenvolvimento? Às vezes, eu, como líder, o papel de liderança hoje não faz sentido nem existir também, que também é polêmico. E como que você faz isso? Então, acho que muita coisa vai mudar, muita coisa vai... E o que é o time? O time é cada um com uma especialidade ou é um ser só que tem diversas especialidades porque ele rege diversos agentes ali que trabalham para ele? Então, eu acho que a gente pode sempre definir um modelo de meio termo para definir incentivos, mas eu acho que definir, não sei, às vezes definir agora é quase muito cedo, faltam muitos experimentos sociais para a gente poder definir algo. Eu acho que o que está definido, na minha visão, é que todo mundo precisa ser muito curioso e precisa ir se desafiando a não existir mais no modelo que a gente é. Eu acho que isso é o mais difícil. E isso que as empresas têm que incentivar para não virar a cultura do medo. Que senão vira a cultura do medo e todo mundo se fecha. Então, como que a empresa, de uma maneira saudável, incentiva que todos estejam abertos e incentiva que nem ela tenha as respostas. Ela ainda não tem as respostas. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem. A gente tá num mundo que ter as respostas era muito importante. Esse mundo não existe mais, né? Eu acho que esse é um ponto difícil porque a gente está mudando... O tamanho da mudança da sociedade, eu acho que eu concordo. Você falou que é polêmico, mas eu concordo bastante, e não sou só eu, né? Um tal de Yuval Harari também. Harari, desculpa, esqueci de largar o nome dele. Concorda contigo, porque quando você lê Nexus, ele vem todo bonitinho, mostrando ali. Aí, de repente, chega uma hora que ele começa a pegar as grandes revoluções e fala: tá, então tu tá querendo dizer que você não tem ideia do que vai acontecer? A gente não tem ideia do que vai acontecer. Então, a nossa organização de sociedade, numa visão como a dele, talvez não seja mais essa organização de sociedade. Aí começa a explicar que eu acabei de ler o livro. Assim, eu tinha feito uma leitura diagonal para a gente preparar um material, e aí eu fiquei com ele de lado. Falei, não, eu quero ler com detalhe, eu quero ler deliciando. E é impressionante, porque ele traz alguns pontos que você fala, ó, como eu não tenho um paralelo, pode ser que o modelo que a gente entende de democracia que bebeu da Grécia vai deixar de funcionar nessa nova sociedade. Não está falando de empresa, está falando da gente como organização. E aí sim, vai precisar de política pública e tem que ver como, né, a visão de Estado-nação oriunda da Revolução Francesa, ela é válida nesse novo mundo? Não sei também. Então você falou que é polêmica, eu gosto. Só que eu quero te trazer um outro dado, porque tem para não ficar uma coisa agora só dos mensageiros do apocalipse, esse nosso papo rápido aqui. Tem uma coisa que eu achei interessante, estava procurando dados para trazer para nosso papo aqui, que é da EWIC.
eles tiveram um relatório que chama No Country for Young Grades. E o ponto mais legal é que eles começaram a fazer um paralelo entre 2023 para agora. O quanto a necessidade de 3 anos de experiência na área foi começando a desaparecer ao longo do tempo. Quer dizer, ao longo do tempo, estamos falando em 2 anos, né? Então, nesses 2 anos, isso começa a sumir. Principalmente quando a gente está falando de um setor que foi muito exposto a IA, marketing, como você trouxe, ou quando já tem o IA propriamente no nome da profissão. E aí a minha pergunta, obviamente, você começa a pensar, tá, então é a academia que vai ter formado? A tua resposta já foi não, né? Antes daqui tu já veio trazer que não tá realmente nas cadeiras, nas profissões. Onde é que, na sua visão, não, agora não apocalíptica, senão as pessoas desligam, tô brincando. Onde é que as pessoas vão começar a buscar, já que não é mais a experiência de 3 anos, para onde a curiosidade deveria estar me guiando? A curiosidade é a competência transversal na visão que tu trouxe, eu gostei dela. Para onde deveria estar guiando as pessoas? Eu acho que, primeiro, eu acho que as universidades elas vão se repensar. Eu acho que vai ter mais alianças público-privado para isso. Isso vai acontecer. A economia ela se molda, né? Até os economistas eles normalmente são muito positivos com todas as mudanças que ela se molda. Então vai ter mudança na educação, não é tão assim nossa autodidata, né? E aí, mas nessa fase que ainda está todo mundo se acomodando, eu acho que vale muito assim, às vezes até aproveitar, por exemplo, que um chat GPT te conhece mais do que o universo e perguntar para ele o que está faltando. Aproveitar que ele tem esse conhecimento seu super específico e perguntar, putz, o que está faltando, o que eu deveria estudar e como que eu estudo isso. Então, a outra personalização, tem um lado negativo, mas também tem o positivo, assim. Então, como que aproveita essa outra personalização também para ir aprendendo e sendo autodidata e aí a gente vive na era da over-informação, né? Tem muito mais. Então, cada um vai trilhando os seus caminhos ali para garantir nesse início, esse gap, mas vai ter uma sinergia, né? Vai chegar. Da academia com o mundo privado, com o mundo público, vai ter essa coalizão, né? Essa junção. Eu concordo bastante. Acho que ele pode ser o tutor para você de como usá-lo melhor que hoje qualquer um. Salvo em alguns pontos. A gente fez um programa, nossa, eu não vou lembrar o número do programa, mas eu prometo que vai estar aqui na descrição. Rome, lembra de colocar, por favor, que é o programa com a Carol Bucuí, lá do BV. E a gente estava conversando sobre, na verdade, é sobre atendimento ao cliente, a gente acabou caindo em como é que ela estava se pensando, ela estava fazendo esse trabalho de progressão de conhecimento e carreira. Eu falei, e a gente acabou caindo numa coisa importante sobre o que ela fez. Ela foi para academia. Eu já estava na academia como professor universitário, mas daí fica aquela hora, não vou ficar eu ganhei muito para esse prédio. Então eu fui fazer um curso, nesse caso, mais aberto, só que de filosofia. E ela também faço. E a gente caiu em 3 competências, principalmente a parte de ética, a parte de lógica, mas lógica do ponto de vista de logos mesmo, né? Não lógica, mas lógica e retórica, que são os elementos bem básicos, se a gente for ver. E por que eu trouxe esse elemento? Porque é algo que eu usei para me informar, ela acabou falando que ela também acabou indo atrás desses elementos, e eu fui pesquisar, falei, será que a gente podia ser só 2 malucos, né? Tipo, vamos estudar AI, vamos. Platão disse que, né? Porque foi mais ou menos a conclusão ali. E aí eu achei um estudo de 2024 que mostrava um aumento de 50% na procura, Estados Unidos, tá? Na procura pelos cursos de ética, pelo curso de letramento filosófico, contra o biênio anterior. Era esse o dado. Eu vou deixar o link aqui, tá no Archive. Vou deixar o link para quem quiser ir atrás desse artigo também. Mas por que eu trouxe isso para a conversa? Porque talvez em alguns momentos a gente tem que ser curioso com nós mesmos. E aí,
Como é que você percebe que tem coisa que a máquina não está te trazendo? Onde é que você está percebendo um pouco do teu gap? E aí talvez um pouco nesse caso aqui os clássicos, mas outras coisas que faltam na formação básica que a gente teve, fique mais evidente para conseguir fazer esses links. E aí é um momento em que se formar no digital não seja se formar em competências digitais mais. A gente está falando de, talvez, né, Descartes quis dividir, né, nesse caso aqui, nas exatas humanas e biológicas, aqui seriam as humanas, que para mim talvez voltem a brilhar com bastante sentido. Qual que é a visão? Aí eu vou deixar para os três sobre as matérias voltarem a se integrar para que essa formação possa ser continuada mesmo, de verdade. Eu acho que é muito também no ponto que você está comentando de voltar à essência, né? Então, Voltar à acho que voltar à essência. essência do ser humano. Quando a gente fala, eu costumo separar, então, talvez, então, em questão de estratégia, de skill, para esse profissional e para esse mundo de IA, talvez em 3 grandes blocos. Então, tem o bloco técnico, obviamente, então, de como que a gente conhece essas ferramentas, conhece as capacidades. Então, esse profissional júnior que a gente está comentando, como ele já entra para esse mercado de trabalho conhecendo, eu acho que isso é o que está, então, para cima do iceberg. Isso é óbvio, né? Eu acho que tem um segundo ali, que talvez esteja no meio, que entra um pouco na formação do ser humano de como aprende. Você comentou, a gente aprendia decorando, mas o aprender decorando ele não serve mais. Então, o aprender, ele passa pelo processo de eu ser curioso, eu fazer perguntas, então, que tange, então, acho que um crescimento de um ser humano. Então, uma criança aprende muito no processo de perguntar. Então, e quais são as perguntas que, de fato, eu deveria fazer para poder estar aprendendo esse cenário, para poder estar redesenhando esses processos. E o que está para baixo, eu acho que é essa questão ética, essa questão social, como que eu evito aqui também aumentar as minhas desigualdades, como que eu estou preocupado com isso, como que eu estou preocupado com o indivíduo, com a comunidade e com o contexto mais amplo que a gente tem de sociedade, né? Então, eu acho que esse é um ponto de formação que quando a gente olha, a gente fala capacitar em IA, não é só capacitar em prompt. A gente fala capacitar em IA, é pegar esse alicerce, inclusive, para que as minhas decisões elas sejam calcadas em situações que me tragam num contexto de sociedade que seja muito melhor do que o que a gente já teve. Então, eu não replique todas as desigualdades que a gente já teve, mas ao mesmo tempo eu melhore isso. E isso a IA, com todo o aprendizado que ela tem, ela não vai saber fazer sozinha. Então, essa é a base de tudo, né? Então, a gente voltar nessa essência vai ser a base do que está abaixo ali do iceberg. Então, acho que tem todas essas 3 camadas que a gente deveria se preocupar. Claro que tudo isso regado, que nem a Sheila comentou, acho que a criatividade, então, e a essa raia do processo criativo que ele não pode perder, né? Então, porque é muito fácil, talvez, a gente pensar num contexto apocalíptico ou num contexto aqui distópico, em que a IA, então, obviamente, vai fazer com que toda a minha capacidade intelectual, ela se deteriore. Então, assim como parte das redes sociais também fizeram na sociedade. Então, como que a gente evita isso? Então, a preocupação desses outros países, eu acho que está muito calcado também neste pedaço. Então, como que eu me mantenho aqui como sociedade? Então, como eu me mantenho como uma sociedade viva e uma sociedade que, de fato, faz sentido para todos, né? Então, acho que concordo muito com esse ponto. Eu queria acrescentar só esses 3 blocos. Acredito que tem uma questão que toda essa parte digamos assim, de computacional, ela sempre nos limita, ao mesmo tempo que ela nos deu muito potencial para algumas coisas, como processamento, enfim, ela sempre nos limitou essa questão humana. Né? Então, essa questão, por exemplo, a geração de texto, geração de imagem, né? E você poder trabalhar junto com ele nesse sentido, agora a gente tem um potencial incrível nisso, né? Eu acho que a gente isso é uma forma que a gente tem agora, acho que de resgatar também, porque isso, mesmo para a gente que é do mercado de tecnologia, a gente mesmo está precisando se adaptar com isso, porque são coisas que a gente não estava a gente não estava habituado, por exemplo, a você pedir um texto, um comando de voz e o algoritmo te responder com uma qualidade incrível, né? Que é até melhor do que se nós mesmos tivéssemos gerado. Então, eu acho que o fator humano é o que vai fazer a diferença, né? Que a IA não vai conseguir acompanhar. E é o fator humano que vai conseguir fazer com que a IA fique cada vez melhor, que a gente traga, muitas vezes, essas novas conexões para dentro dela. A gente vai acabar tendo que supervisionar, né? A IA. A gente vai ter que ter um olhar crítico,
para tudo que ela está gerando, que ela está construindo, e isso, de certa forma, vai fazer com que a gente possa manter isso evoluindo, né? Ela vai nos ajudar muito a dar um próximo passo. De repente, é ela que vai fazer com que, eu acredito muito nisso, a gente criar coisas que a gente nem imaginava que era possível, né? Mas a gente, como humanos, a gente vai precisar estar junto disso, né? O fator humano vai estar junto disso. E aí a questão de aprendizado, eu acho que ela vai fazer toda a diferença, porque a forma como a gente vai aprender a fazer os nossos filhos, os nossos netos vão aprender a fazer as coisas vai ser totalmente diferente, né? Porque a gente não tem uma pequena formação uma formação muito menor, né, de engenharia, de computação por acaso. É porque as pessoas não se identificam com aquilo. Né? As pessoas vão para né, outro âmbito, outras disciplinas, outras especialidades, porque elas gostam mais, elas se identificam. E são fatores humanos. Né? Então o pessoal da saúde, né? ou a própria pessoa de educação, cara, tu está trabalhando com o ser humano, elas vão para essa área, não é por acaso. A gente é que está mais acostumado a trabalhar com as máquinas. Né? E tem menos gente que está querendo trabalhar com as máquinas. Então, eu acho que agora a gente tem uma oportunidade de deixar esse trabalho com as máquinas bem mais interessante. Né? E todo mundo vai poder trabalhar. Então, eu acredito que é uma questão também da gente virar essa chave, né? De fazer com que a IA ela vai estar presente, não vai ter como a gente não se adaptar a isso. Caixa de Pandora. Não vai mais fechar. O nosso smartphone vai nos obrigar a isso. Né? Ele já está nos obrigando a isso. Então, o meu já obriga. Né? Ele vai estar junto ali e é uma coisa que a gente vai ter que se habituar a fazer. Né? Mas eu acho que o fator humano é o que vai fazer toda a diferença. É o que vai fazer a gente aprender a aprender novas coisas, a gente ter uma visão crítica. Né? Então, é a mesma coisa quando a gente... Trazendo para uma coisa bem simples. Eu faço um prompt em tal LLM. Esses dias eu fiz um teste, vou fazer a mesma coisa em outra LLM. Cara, a outra LLM me retornou e digo, cara, mas isso aqui tá uma porcaria, sabe? Aí eu pensei, a gente tem que ter essa visão crítica, sabe? Cara, isso aqui não tá funcionando direito. E isso vai acontecer. Imagina se a gente tinha problemas, tem até hoje problemas em sistemas, em ferramentas que a gente usa. Imagina com a IA, com a escala que ela está criando. A gente vai precisar ter essa visão pegando o gancho crítica. com a Priscila, né? É o do meio do caminho. É o meio do caminho, cara. Senão você não consegue ter a capacidade de analisar se aquilo tá bom ou ruim. Né? E a gente estava conversando esses dias sobre... Eu acho que até foi no almoço que a gente estava conversando sobre a questão da questão médica, né? De algoritmos para ajudar a fazer diagnósticos, enfim. A gente vê que, assim... para algumas questões bastante específicas, funciona muito bem. Análise de imagem, detecção de tumores, esse tipo de coisa. Mas quando eu tenho que fazer uma análise clínica com diagnóstico, ela já precisa avançar muito mais. Né? Porque ela não é uma coisa tão exata assim. Eu tenho aquela coisa do paciente... Agora eu me lembrei da situação. Tava o casal, aí o marido estava falando com o médico, daí que o médico perguntava e ele respondia. Aí a esposa disse, não, mas olha só, tu não tá tomando teus remédios direito, lembra que tu esquece de tomar o remédio, tu tá fazendo isso, tu tá fazendo aquilo. Então, sabe, cara, como é que uma IA vai lidar com isso? Né? Então, Já te adianto, não vai lidar, porque esse exemplo, quem trouxe pra gente foi o diretor do Algacor aqui no podcast para provar que não funcionava. Ele testou uma IA verdade, foi isso. de levantamento. Ainda bem que o episódio vai sair antes. Para fazer o prontuário eletrônico e não funcionou. E eu acho assim, também nesse ponto aí tem um economista no MIT que chama Rigobon, né, professor Rigobon, que ele tem uma parte também que a sociedade ela vai chegar a fazer o pacto do que a gente quer. Então, por exemplo, o que eu vou deixar a IA 100% fazer por mim que eu não vou nem supervisionar? Isso vai ser um pacto social, vai depender muito de ética, antropologia, sociologia, é um pacto social. E isso eu vou deixar 100% com a IA. Nossa, reconhecimento facial no celular, 100% com a IA, não precisa de supervisão. O que vai ter com a supervisão? Nossa, análise de crédito, às vezes faz a pena ter uma supervisão, não vale. E o que a IA poderia fazer, mas eu, como um pacto social,
entendo que é o papel nosso como sociedade. E vai existir. Muitos economistas, o professor Gobon é um exemplo, entende que esse pacto vai existir. E vai ser um pacto social. Então, por exemplo, educar meus filhos. Será que eu quero uma IA educando meus filhos? Ela pode educar, mas eu quero. O diagnóstico médico, por exemplo, se a IA acerta 100% das vezes que eu preciso cortar minha perna, eu realmente vou lá e vou cortar minha perna antes de falar com um humano que eu vou cortar minha perna, mesmo a IA acertando 100% das vezes? Mas às vezes eu não vou querer cortar minha perna, mesmo sendo a coisa certa a Exato. fazer. Pode ser, Mas, mas e ao mesmo tempo, acho que entra, de novo, acho que a questão de capacitação, de conhecimento das pessoas, né? Porque ao mesmo tempo, para chegar nesse pacto, eu preciso ter um discernimento do que eu quero e do que eu compreendo que é certo ou errado, né? Então, que hoje quando a gente olha, vai com mídias sociais, que por trás dela tem um monte de IA rodando, então olhando o comportamento, perfis ali de adolescentes, de crianças, e os pais não têm a menor ideia de que ele já delegou a criação dos filhos dele, então ali para uma IA. Então, esse letramento vai ser muito importante para a gente chegar nesse momento de pacto, né? Então, acho que por isso que as sociedades, eu acho que mais próximas desse, que já perceberam isso, estão se preparando para esse contexto, porque eu concordo super, vai chegar um momento que você vai se decidir ali como sociedade, seja uma decisão, talvez eu acho que mais unilateral e global, então, de quem está liderando, então, acho que aquele contexto, então, seja, enfim, os líderes aqui, que a gente fala dos próprios países, ou sociedade, mas as pessoas precisam se letrar, né, então, acho que, sem sombra de dúvidas, esse é um ponto que interfere, então, até na criação do seu filho, né? Eu vou pedir para vocês uma ajuda para quem está nos ouvindo agora. Porque a gente abriu a cabeça de muita gente, eu tenho certeza. Foi um papo que a gente conseguiu caminhar por vários elementos que têm impacto, a gente não está problematizando, a gente está mostrando que estamos... Eu gostei da visão do limite do fog. Gostei, a gente não está vendo direito até onde pode ir, então a gente tem que se preparar. Por outro lado, todo mundo quer se manter relevante na sua função, relevante no mercado de trabalho. Neste momento, a gente sabe que ainda, né, as pessoas estão buscando fazer algo. Pedir para, nas considerações finais de vocês trazerem qual é a dica, qual é o conselho que vocês dariam para um profissional que está, né, entendendo o momento que a gente está, entendendo que, como Taria gosta de dizer o Taleb no Twitter o tempo inteiro, a gente está no momento de cauda gorda, quer dizer, as opções de saída são muito grandes, mas ele precisa se manter relevante. Eu comecei por você, posso agora ser educado, que só depois eu me toquei com duas mulheres aqui, eu comecei pelo homem. Que coisa horrível. Pri, por favor, qual seria o seu conselho? E suas considerações finais com esse conselho. Eu acho que conselho seria uma palavra muito forte, né? Eu acho que, talvez pensando aqui em pontos que eu acho que importantes que a gente traçou, acho que em todo o nosso papo aqui, eu poderia resumir talvez em 3 palavras, né? Então, que seria, acho que, coragem. Então, eu acho que coragem, principalmente de tomar decisões que muitas vezes elas podem parecer difíceis para aquele momento. Então, para que vocês tomem uma decisão que ela vai, talvez, em desencontro a tudo aquilo que você acreditava antes, mas ela é necessária para que você faça uma disrupção. Então, como líder, você tem que ter coragem, e coragem, inclusive, de acreditar no time que vai pensar diferente de você, né? Eu acho que tem uma segunda palavra aqui, que tem um foco muito grande em responsabilidade. Então, de tudo isso que a gente está falando, quanto que isso interfere na decisão para o indivíduo, para a sociedade, então, de forma ética, de forma responsável, de forma segura, de forma que eu não exponha aqui, principalmente o que é de mais precioso ali do ser humano. Então, a máquina pode fazer muitas coisas, a IA pode trazer muitas coisas muito positivas, então, em termos de sociedade. Mas só que esse positivo, ele vai depender do como que a gente vai agir nesse ecossistema, de como que a gente vai imperar, eu acho que nesse ecossistema. E a terceira aqui, eu acho que é a humildade. Então, humildade de que tem uma névoa, eu não sei todas as respostas, eu tenho muito mais pergunta do que resposta, e está aberto. Então, acho que há esse aprendizado, então, com tudo que está por vir, né? Então, acho que eu resumiria assim. Gostei. Sheila? Boa. Acho que, além disso, né, concordo 100% com a Pri, eu acho que, além disso, assim, para quem já tem algum conhecimento específico, né, eu vou dividir entre quem tem e quem está entrando, né? Para quem tem conhecimento específico, esse conhecimento hoje ele é ouro, porque é com esse conhecimento que você treina os agentes.
Então, assim, invista no seu conhecimento específico, invista no que você gosta. Porque é ele que vai te diferenciar, esse conhecimento específico que vai te diferenciar, que vai fazer você treinar seus agentes, vai fazer virar o seu igual, que nos próximos, provavelmente, 10 anos, é o que vai ser a sociedade, esse grande treinamento desses agentes. Depois a gente vai se definindo como sociedade, né? E experimente, né? Então, vai experimentando. Nossa, com esse meu conhecimento específico, o meu da Sheila, o que eu poderia fazer para um agente fazer exatamente o que eu faço? Então, vou experimentando, experimento diversas ferramentas, diversas coisas para ir desafiando até o status quo, porque é isso que provavelmente agora vão estar buscando no mercado, né? E aí eu acho que para quem ainda está em formação, né? Eu acho que essa parte de muita curiosidade, isso para quem está em formação ainda é muito curioso, tudo que está acontecendo, borbulhando. Então experimente, testa, todo dia tem uma nova ferramenta. Testa, pensa em casos do próprio dia a dia, em como se incorpora isso. Eu acho que o novo, que também é velho, todo profissional precisa ser muito aberto à experimentação e a testes e a erros. Então, acho que o que para mim o resumo em curioso é essencial, assim, tirando toda a parte ética e de responsabilidade você com o ser, né, que você tem que ir buscando também esse conhecimento. Bom, o que eu adicionaria, né? Concordo, né, 100% com vocês. Eu acho que essa questão de abraçar o novo, né? A gente vai precisar todo mundo vai precisar sair da zona de conforto e abraçar o novo. Não é às vezes parece que a gente está falando só com pessoas que são da mesma área da gente, né? Que tem contato com tecnologia todo dia. Mas não, as outras funções também vão precisar abraçar isso. Cada uma no seu grau, né? Concordo totalmente, a questão de especialidade faz muita diferença. É onde você vai realmente ter um diferencial. Aprender a aprender. A gente, mesmo quem está um pouco mais, não está tão habituado a estar estudando o tempo todo, vai ter que voltar a fazer isso, né? E hoje está bastante mais rápido e fácil de fazer isso, né? A gente tem acesso a tanta coisa, a IA está nos propiciando a gente poder ler resumos, aprender coisas novas. Eu mesmo, para esse papo, hoje tentei estudar tanta coisa diferente, assim, que não é do meu dia a dia, né? Porque eu sabia que eu ia precisar ter um pouco mais de contexto de certas coisas que eu não tenho tanto contato, assim. E então isso eu acho que serve para todo mundo. É a questão de abraçar o novo, né? Saber que as coisas vão mudar, e que isso vai nos tirar o tempo todo da zona de conforto. A hora que a gente achar que a gente vai estar aterrissando em alguma coisa que está sob nosso domínio, vai vir uma nova onda e a gente vai ter que precisar se especializar de novo. E acho que isso vai ser cada vez mais constante e as ondas vão ser cada vez mais curtas. Mais rápido, constante e curto. Mais rápido, constante e curto. E tá todo mundo no mesmo barco. Não... Todo mundo igual. Eu gostei de todo mundo no mesmo barco, eu vou puxar. Eu falei assim, eu acho que não vou sobrar nada para eu falar no final para dar um conselho. Vai sobrar uma coisinha só. Eu acho que tá todo mundo realmente no mesmo barco. E aí, se você estiver só de passageiro, só ali dentro, não sabendo nada como ninguém, não estiver testando, eu acho que aí vem a coisa da coragem e da curiosidade muito importante. Porque, não, eu sou aqui, trabalho, sei lá, sou dentista, não preciso usar para nada. Alguém está testando algo. E talvez ela vá fazer uma disrupção que para você vai ser tão drástica daqui uns 6 meses, daqui um ano, que você não vai mais conseguir acompanhar. Se você estiver testando, talvez não seja você que vai disruptar todo o modelo, toda a função, tudo que vai acontecer, mas o salto não vai ser tão grande. Então, acho que o maior risco é o total desconhecimento. E eu ainda conheço gente que nem sequer acessou o site, nem sequer usou do jeito errado, que é usar igual o Google, sabe? Então, acho que nesse aspecto, se tem uma dica, usem, por favor. Gente, muito obrigado. De verdade, eu agradeço muito você. Obrigado. Muito bom, aprendi muito com Aprendi vocês. muito, achei Foi um muito presente bom. esse episódio. Eu adorei. Que bem, aprendi. Eu vou deixar o LinkedIn de vocês na descrição do episódio. Quem quiser bater um papo, conversar, creio que vocês estão... Bom, o Lourenço já está aqui direto, então quem quiser saber o que ele fala pode também seguir a gente no DMF. Mas eu fui apresentado
para Sheila pela Priscila hoje oficialmente, mas já estou seguindo ela no LinkedIn há algum tempo e recomendo seguir as duas, assim, conteúdo de ótima qualidade que faz a gente pensar bastante. Gente, muito obrigado. Espero ver vocês mais vezes aqui com a gente. Obrigado, Eu que de verdade. agradeço. Obrigado. Obrigada. Muito Muito obrigada. obrigado. Para quem chegou até aqui, por favor, vai. Gente, 90 minutos de episódio. Certamente você está com a cabeça explodindo. Não custa. Curte, comenta, compartilha. 5 estrelinhas no agregador de podcast de vocês, que ajuda a gente demais. A gente se vê na semana que vem. Valeu!